Sejam bem-vindas ao canal É Com Elas, uma comunidade em mulheres em diferentes fases que escolheram não se abandonar. Eu sou Daniela Vante, terapeuta e analista corporal, e vou conduzir vocês aqui nesse encontro hoje. E o tema é como construir ambientes favoráveis para os nossos traços de caráter. Sejam bem-vindas, então, tá bom? Vamos lá, então, gente? Bora lá? Ó, duas coisas importantes que a gente tem que saber aqui para a gente entender um pouco. A análise corporal, ela traz para a gente consciência, para a gente poder ter um certo controle nas nossos comportamentos e nossas atitudes, tá? Então, na consciência, a gente entende como a gente funciona, né? Os 5 traços lá, tá? E no controle, o controle é como se fosse uma musculatura emocional que a gente vai adquirindo. Conforme a gente coloca os traços no recurso, a gente adquire essa musculatura, né? Então, quando você faz análise corporal, você entende como você funciona e aplica isso durante o seu dia a dia e vai entendendo aí, tá? Então, o que é importante aqui? A consciência, essa consciência e esse controle, tá? O que os ambientes têm a ver com isso? Os ambientes interferem no funcionamento dos nossos traços, tanto os ambientes internos, como os nossos, que é o nosso diálogo interno, né? Por exemplo, coisas que a gente ouviu na infância, nossas crenças e tudo mais. Então, o que no meu ambiente, como que eu olho para esse ambiente interno meu, né? O que eu digo para mim, se eu acolho o que as pessoas me disseram lá na infância, como que é isso, né? E o ambiente externo, que é os lugares mesmo, né? Dentro de casa, no trabalho, com a família, os amigos, como que é esses ambientes aí. E aí a gente vai falar em ambientes favoráveis e desfavoráveis para os traços, tá? Hoje a gente vai entender como que a gente faz para criar ambientes favoráveis, tá? Então, nesses ambientes tem um acontecimento, acontece algo ali que impacta de alguma maneira a nossa vida. Então, a gente tem que pensar no acontecimento e no impacto, tá? E aí a gente tem que fazer essa pergunta, né? Qual que é o impacto disso que está acontecendo na minha vida para os meus traços de caráter, de repente, assim, tá? Então, qual que é o impacto do acontecimento? Então, a gente vai falar um pouco desse impacto e depois, mais no final, eu vou trazer as soluções, tá? Como fazer isso? Como construir esse ambiente, tá? A gente precisa pensar em 3 premissas. Os traços de caráter, eles não mudam, tá? Porém, o ambiente transforma como ele se comporta, né? Então, o traço criativo, por exemplo, que é o traço esquizoide, ele é muito bom em criar, né? Ele é muito bom em ter ideias, ele é muito criativo, mas ele não é bom em executar, tá? O traço oral, ele é muito bom em conexão, mas ele não é bom em planejar. Então, dependendo do ambiente que a gente tiver aí, a gente vai ter que, de repente, esse traço vai entrar na dor ou alguma coisa nesse sentido, tá? Só que o traço não muda. Quem muda é o comportamento dele, tá? Masoquista, por exemplo, é bom em planejar, que é o nosso traço planejador e organizador, né? Mas ele não é bom em se expor, por exemplo. E o rígido, ele é bom em fazer as coisas por ele mesmo, né? Mas ele não é muito bom em decidir. Então, assim, não dá para escolher os traços, né? Então, a gente, através do nosso corpo, a gente faz lá a análise corporal e vê a porcentagem dos traços que a gente tem. Todo mundo tem os 5 traços? Todo mundo tem, tá? O que difere uma pessoa da outra é a combinação dos traços, tá bom? Então, se você tá aqui e não tem sua análise corporal, não tem problema, tá? Dá pra gente absorver todo o conteúdo também, entendendo que a gente é a combinação desses 5 traços, tá bom? Então,
Os ambientes favoráveis, por exemplo, eles ativam o recurso do traço. E o ambiente que é desfavorável, ele ativa a dor do traço. Qual que é o intuito aqui, né? O que é legal? A gente viver no recurso, né? Porque na dor a gente fica cansado, a gente não rende, né? Dependendo do traço aí, a gente trava na vida, né? Acontece os bloqueios aí. Então, o legal é a gente viver no recurso, tá? E os ambientes favoráveis ativam esse recurso, tá? Na dor, a gente vai ativar a dependência emocional, a ambição fica castrada ou anestesiada, né? E a gente vai desanimando aí, tá? Quando eu falo na dor, eu falo no trauma, né? Quando esse traço foi formado, ocorreu um trauma ali, e esse trauma é a dor do traço, tá? Exemplo, o oral em um ambiente favorável, por exemplo, ele é alegre, falante, comunicativo, né? Se você tem uma pessoa com pico muito alto no oral e ela está num ambiente onde ela não pode se comunicar, ou ela tem que se calar, né? Ou ficar muito isolada, com certeza ela vai estar na dor do traço, tá? Então, a reflexão aqui é quanto tempo a gente fica num ambiente favorável. Quais são os ambientes que vocês frequentam aí? Em quanto tempo eu ficar? Meu ambiente de trabalho é um ambiente não muito favorável. O que eu sinto ali? Eu fico muito cansada? Eu fico meio que deslocada, né? Então, tem traço na dor quando a gente sente isso, tá? Uma segunda premissa é um traço mal posicionado em um ambiente desfavorável, ele sempre vai ser desgastado. Não necessariamente ele entra assim na dor, né? Naquela dor profunda, não é isso. Mas ele se desgasta. Então, tá, eu até tô no ambiente ali do meu trabalho. Tô numa posição, por exemplo, pessoas assim que tem que sempre se obrigar a fazer alguma coisa, né? Essa obrigação desgasta o traço. O traço psicopata, por exemplo, que é o traço negociador, né? Em um ambiente onde ele sempre precisa falar dos sentimentos dele, ele vai estar mal posicionado ali, né? Porque o psicopata, ele é racional, né? Então, ele se desgasta quando é exigido dele, talvez, essa coisa de falar o que ele sente, tá? O recurso é a forma natural que esse traço existe. Então, se o recurso não acontece, o traço tá na dor, tá? Então, é a forma natural de ele existir. Se a gente não dá espaço, por exemplo, para esse psicopata trazer aí essa racionalidade dele, ele tá num ambiente não favorável para esse traço, tá? A terceira premissa é que o ambiente ideal não é aquele que protege o traço, mas é aquele que permite existir no recurso. Então, é aquele que a gente precisa permitir o traço viver no recurso, tá? Se eu só fico na dor ali, o traço, a gente precisa de segurança emocional pro traço existir, tá? Principalmente traço oral, traço rígido, né? Por exemplo, eu tenho 15% de masoquista. Se eu não dou espaço para ele existir, mas fico pegando o peso de todo mundo para mim, eu só vivo esse masoquista na dor, né? O masoquista, ele é muito bom em sustentar pesos, né? Pesos emocionais e tudo mais. Então, se eu só dou esse espaço para ele na dor, eu vou estar sempre cansada, sempre prestes a explodir, sempre com esse traço
desgastado, né? Cansado, tá? Então, eu preciso... Aí, o que eu preciso fazer, então, com esse masoquista? Tá bom, vai ter lugares em que eu vou ter que, sei lá, eu me distraio aqui e trago esse peso para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar ele, né? Então, eu, de repente, levo esse masoquista para a caverna, fico quietinha lá num canto, né? E vou dar um descanso para ele, tá? O recurso, ele é intencional e funcional, tá? Esse é um cuidado que a gente tem que ter com o traço. Quando a gente tem consciência desse recurso, é meio que uma autorresponsabilidade nossa entender e levar ele e trazer esse recurso, tá? Às vezes a gente confunde assim, zona de conforto. Tô na zona de conforto aqui. Mas se você tá nessa zona de conforto e não dá espaço para o traço, você não tá confortável, você tá só se enganando aí, né? Então, tem gente que fala assim, meu traço atrasa a minha vida. O traço não atrasa a vida de ninguém, tá? É o ambiente desfavorável que atua naquele traço, porque ele só quer existir. Se eu trago um ambiente bom, beleza. Se eu trago um ambiente ruim para ele, ele vai existir de uma maneira ruim, né? Na dor, tá? Então, e outra, nenhum traço ele é errado sozinho. Tem gente que fala assim, meu traço erra toda hora, eu tô... Não, ele não é errado sozinho, ele é errado em ambientes que não favorecem ele, tá? E aí, a gente pode também, às vezes, disfarçar esse esforço, né? E aí vem a dor. Ambientes onde a gente tem que se esforçar demais. E aí a gente disfarça isso e tal, e aí vai levando, a hora que você vê, o traço tá lá, todo cansado, todo desgastado. A sua rígida tá toda esfolada de tanta performance que ela teve que trazer ali, né? Tá, o que você vai fazer para recompensar esse traço, tá? Então, a gente precisa ter, nesse sentido, muita clareza. A palavra aqui é clareza. Se eu tenho clareza da dor, tenho clareza do recurso, e estou me sentindo mal nesse lugar, eu preciso também me questionar. O que eu sinto? Esse ambiente é bom ou é ruim? Qual que é a dor desse trato? Estou me sentindo abandonada aqui. Né? Abandono é dor do traço oral. Eu tenho que trazer ele para o recurso do oral, né? Você mais falante aí, vou trazer a comunicação, de repente eu tô muito triste, eu preciso chorar, oral que segura o choro, não pode segurar choro, né? Tem vontade de chorar? Traz isso vai te aliviar, tá? Então a gente precisa de clareza e também precisa se questionar o que eu tô sentindo, como que é isso aqui, tá? O que tá acontecendo comigo, tá? A gente, muitas vezes, fica esperando em ambientes desfavoráveis. Eu vou levando esse ambiente aqui e não faz nada, né? E aí, assim, gente, não existe meio termo. O traço tá vivendo meio na dor. Não. Ou ele vive na dor, ou ele vive no recurso. Ele pode estar se desgastando. A questão dele estar se desgastando é um alerta para você. Hoje eu fiquei... triste aqui, né? Sou oral, hoje eu tive que ficar calada no meu trabalho. Hoje eu não pude abrir a boca. E isso tá, então ele vai se desgastando e a gente vai deixando. O que eu tenho que fazer? Né? Olhar para isso, tá? Muito cuidado também com a adaptação. A gente se adapta ao ambiente, né? E às vezes até reconhece o esforço aí, né? A gente tem o maior orgulho de falar assim, nossa, como eu sou resiliente. Olha como eu sou esforçada, gente, por que tem que ser pesado? Né? Esse esforço aí tá esfolando algum traço seu e você não tá percebendo, né? Então, a gente precisa ficar atenta a essa adaptação também, tá? Quando eu não reconheço, pode falar. Karen. Pode abrir o microfone, Karen. Agora deu certo. Já tentando abrir e não deu. Gente, só um minutinho. Fale, mãe. Eu já vou trancar o portão. Tá
bom, não precisa avisar. Beleza. Pode falar. Desculpa, gente. Minha mãe entrou. Imagina. Então, eu acho que que eu entendi o que aconteceu. Eu trabalho, tenho meu traço oral em alta, né? 34%, o rígido em 33%, e resolvi empreender e larguei a minha profissão, onde eu trabalhava em escritórios, e fui trabalhar dentro de casa. E, inclusive, depois com 2 crianças. E aí ficava naquela, se você chora, a criança vê, acha que tá acontecendo algo de errado. Aí você lembra você lembra da sua mãe dizendo, engole o choro. Aí você fica nessa, e acho que foi aí então que eu realmente me perdi, eu achei que eu tava ficando louca. Você com 33% de traço. Você me mandou, acho que hoje, o seu. Foi. Você tem pouquíssimo esquizoide. O esquizoide é o traço criativo, é o que ama ficar na caverna, né? Você Eu tá acho que é só 7% ele, 3, 7%, só isso. Você compensa ele rapidinho. Então, uma horinha que você fica aí trabalhando sozinha, seu esquizoide já tá de boa. Só que a sua oral não tá conversando com ninguém, né? Não tá ali na ativa, não tá fazendo conexões, né? Então, mas aí a hora que eu trabalhava com papelaria personalizada, eu passava mais tempo conversando com a cliente do que executando. Sim. Então, Sim, automaticamente eu não ganhei dinheiro do mesmo jeito. sim. E aí, quando você tiver, porque aí assim, né, tem ambiente, tá, Dani, agora eu tô lá no curso, tenho que fazer o curso, dropship lá, né, o que você, tá, e agora eu preciso fazer. Então, assim, vamos pensar em estratégias de trazer rotinas de prazer para esse oral, né? Não sei, eu vou trabalhar ouvindo música, de vez em quando eu dou uma paradinha e vou, né, conversar com alguém, saio um pouquinho do ambiente, né? Não fica muito tempo nesse ambiente sozinha, né? Faz todo sentido o que você falou aí, tá? Tá. Porque ele Então, na diz, verdade, seria só. Eu não sei se o cérebro consegue ficar condicionado a isso, entendeu? Ó, se eu passar esse tempo aqui fazendo isso, que é 1 hora ali que seja, eu tenho de recompensa isso. Eu isso. consigo trabalhar para que o meu cérebro, o meu corpo entenda dessa forma, então? Gente, a gente precisa é os divertidamente aqui na nossa cabeça, tá? A gente precisa conversar com eles, tá bom? Então, quando você pensar, cara, hoje eu tenho que ficar 1 hora aqui sozinha. Já antes de entrar, você já fala com a sua oral e com a sua rígida, né? Porque o traço rígido às vezes não é muito aí, mas também ele quer aparecer, né? Ele É precisa ser porque ele escolhido. cobra, né? Ele cobra. Então, assim, recompensa depois. Ó, vou ficar 1 horinha aqui, mas a hora que eu terminar, sei lá, vou sentar, tomar um café, acolher esse oral, comer uma comidinha gostosa, alguma coisa assim, vou me conectar com pessoas e a minha rígida vai aparecer em algum lugar aqui, sei lá. Vou fazer um vídeo na internet, vou me arrumar, sabe? Dar esse up aí, tá bom? E assim, cumpra a sua recompensa, tá? Gente, isso é musculatura cerebral, né? A gente vai entendendo, vai chegar uma hora que o seu cérebro, né? Que a sua mente vai entender, não, calma, eu vou ser recompensado, né? É igual a gente quando faz dieta, né? Por que a dieta às vezes a gente tem que comer sempre? Porque o seu organismo já se acostuma. Não, eu não vou guardar energia aqui porque eu sei que daqui a pouco vem mais. E aí vai emagrecendo, né? Quando você fica muito tempo sem comer, ele já acostumou com isso. Né? Aí ele segura toda a energia dele ali e você tem dificuldade de emagrecer. Então, ah lá, ó, já arrumou uma aí que tá fazendo o dropship também. Vamos parar, vamos combinar de parar em uns minutinhos e conversar um pouco. Perfeito, gente, vamos se apoiar aqui, tá bom? Essa adaptação, cada um vai trazer o que faz sentido para você, né? Tem oral aí que não gosta de falar, mas escreve muito. É uma forma dela se comunicar. Né? Ah, eu vou escrever tudo que eu tô sentindo aqui no papel. Nem que eu rasgue e jogo fora, mas eu tô colocando para fora isso, tá? Então, é bem importante a gente compensar os traços e olhar para os ambientes, porque tem ambientes que a gente não pode evitar, né? Tá bom? Respondido? Legal.
Então, se eu não recompenso ou não valorizo esse recurso do traço, e aí eu não, né? Quando eu entro nessa coisa da adaptação, do valorizar o meu esforço, eu vou entrando na dor sem perceber, como se eu me sabotasse aí, né? Tem gente, por exemplo, que guarda sentimento. Às vezes fica super feliz, né? Vai num lugar ali e fala assim: nossa, eu não consegui abrir a boca hoje. Olha, nossa, eu nem falei nada naquela reunião, porque se eu abrisse a boca, mas no fundo ela estava louca para se comunicar, para falar, né? E então a gente precisa prestar atenção nessa adaptação, tá bom? E também no nosso diálogo interno, né? O que você mesmo diz para você. A Karen acabou de falar aí, né? Quando eu ouvia quando eu era criança, tal coisa, né? Vamos olhar também para os padrões que a gente tem lá da infância, das coisas, e tentar resolver isso, tá? Os ambientes desfavoráveis impedem você de agir, de funcionar e de expressar o seu traço, tá? É como se fosse, assim, gente, o traço tá aí. Você não dá a bola para ele, ou ele vai trabalhar na dor ou no recurso. Ele só quer existir, na verdade, tá? Então, reprimir a expressão natural do traço, você vai... Você já percebe, quando você está reprimindo esse recurso, você já percebe que você está num ambiente desfavorável, tá? Um oral, qual que é o ambiente, qual que é a expressão natural do oral? Alegria, comunicação, da rígida, o palco, né? Aparecer, ser escolhido e tudo mais, tá bom? O psicopata, ele tem que ter... ele às vezes é criticado porque ele é aquela pessoa direta, né? Direta ao ponto, ele é prático. Aí as pessoas falam, nossa, como você é racional, você não tem sentimento, né? E aí ele se reprime ali, né? Então, entender um pouco isso, né? O ambiente desfavorável, ele exige demais do traço, tá? Então, o que a gente precisa fazer para compensar o traço? Poupar esse traço. Às vezes tem ambiente que a gente não precisa ir, né? Não estou afim de ir, não tem obrigação. Então, tá. Gente, depois que eu fiz análise, eu comecei a pensar assim, cara, eu não vou me encontrar com essa amiga ou com essa pessoa, porque ela coloca muito meu traço na dor. Eu já comecei a perceber isso, sabe? Aí eu falo, não, quando eu for me encontrar com ela, quando ela estiver nesse lugar, eu tenho que ir muito bem, com todos os meus traços no recurso, sabe? Muito bem ciente disso. Então, às vezes, a gente também, tem que poupar o traço. Quando eu não tô bem, quando eu não tô afim, eu não vou. Tá? Se a gente vai ficando em ambiente desfavorável, chega uma hora que a gente desliga, né? A gente fica muito cansado, a gente não rende, né? Por exemplo, às vezes, um masoquista, uma pessoa que tem 30% de masoquista, do traço organizador e planejador aí, ele precisa apresentar algo no trabalho. É um lugar que ele não pode faltar, né? Vou fazer uma apresentação no trabalho. Só que aí ele começa a apresentação, começa a dar pau ali, né? O computador não funciona, as coisas não saem do jeito, o microfone não liga. Isso daí, para o traço masoquista, gente, é o fim do mundo. Aí, ele teve um dia terrível, um dia de cão. Ele pôde evitar isso? No momento, não. Né? Deve ter levado bronca de chefe, deve ter o pessoal olhando com o olho torto ali na apresentação, né? Que ninguém quer perder tempo hoje em dia. E aí? Ele chega em casa, o que ele faz? Eu preciso recompensar esse traço, né? Então, aí ele vai para a caverna, vai descansar, de repente trazer assim uma rotina, um planejamento de uma coisa mais tranquila. Vamos jantar fora, vamos planejar para onde a gente vai, sabe, coisas mais simples assim, né? Vamos organizar uma coisa mais tranquila aqui para eu, vamos organizar uma gaveta a hora que eu chegar em casa, né? Então,
É isso, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes não dá para evitar mesmo, né? Um oral que passa o dia com pessoas racionais, no final do dia ele tá desgastado. Um rígido que nunca é reconhecido nem por ninguém e nem por você mesmo. Gente, reconhecer o que a gente faz, tipo, celebrar as pequenas conquistas nossas, traz muito esse rígido pro recurso, tá? Ele com meta muito grande, assim, ele cansa, sabe? Porque ele é movido a desafio. Se o desafio fica muito longe, tem muito, apesar dele ser ágil, bom executor, né? Mas precisa recompensar esse traço, reconhecendo o que ele fez, sabe? Um esquizoide que trabalha em um ambiente barulhento não vai render, né? Psicopata que trabalha em um lugar onde ele obedece o tempo todo, ele não pode liderar, não pode ter esse poder de repente, delegar alguma coisa assim, também entra na dor, tá? Vamos falar de soluções agora, né? Que a gente só falou de ambientes desfavoráveis, o que acontece com os traços e tudo mais. Qual que é a solução aqui? 4 coisas que a gente precisa fazer pelos traços, tá? Lembra da consciência? É isso. Então, assim, a gente precisa cuidar do traço. O que é cuidar do traço? Precisa dar espaço para ele existir no recurso, tá, gente? Então, cuidar dele, espaço para ele existir, permitir que ele exista ali, tá? Proteção. Proteção, de repente, é um limite numa pessoa, né? Que limite que eu vou colocar aqui para essa pessoa? Será que eu preciso mesmo frequentar esse ambiente? Qual que é o meu limite aí? Né? Então, quando eu faço isso, eu protejo o meu traço, tá? Estímulo. Aquilo que você dá para esse traço, mas é na questão do recurso, tá? Então, uma rígida para aparecer, sei lá, numa live, alguma coisa, ela precisa estar com as unhas feitas, né? Ou então, um oral precisa ligar uma música para limpar a casa, por exemplo, né? Porque é muito esforço para ele ficar fazendo esforço ali. Não, se eu colocar uma musiquinha, eu dou uma animada aí, trago uma conexão, uma música legal e tal, beleza? Tá? Tudo isso é intencional. A gente precisa trazer intenção, tá? Então, cuidado, proteção, estímulo, recompensa, que a gente já falou, né? Recompensar o traço. E aí, por exemplo, um esquizoide que se expõe demais, no outro dia você dá caverna para ele, né? Fica lá 1, 2 horinhas quietinha no seu canto, vai meditar, vai fazer o milagre da manhã, né? Eu preciso desse tempo aqui para mim, né? As minhas manhãs sagradas, por exemplo, acolhe demais o traço esquizoide, tá? Tá, e aí, quando a gente entra nessa escada, existe uma escada do crescimento, conquista e realização, né? No crescimento e na conquista, a gente sempre precisa, quando a gente conquista algo, a gente precisa se recompensar, tá? Mesmo que seja uma pequena coisa, tá? Celebrar isso, ou olhar para o que foi feito e contar para alguém, sei lá, celebrar, tá? As pequenas coisas. Dessas 4 coisas aqui, a mais importante, que eu acho que fecha tudo isso, é a autorresponsabilidade. A partir do momento que você entende a dor dos traços, entende o recurso, você usa a intenção para trazer esse recurso. Pode ser intencional também. Às vezes, quem não tem consciência dos traços, às vezes faz naturalmente, né? Mas se a gente traz a intenção, a consciência disso tudo, aí é uma autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade aqui quando eu sinto que eu estou na dor? Tá? Então, a autorresponsabilidade mantém esses 4 últimos aí, que é cuidado, proteção, estímulo e recompensa. Tá? Sem esses 4, a gente meio que vai viver em círculos. Em círculos e assim, em ciclos, né, na verdade. A gente vai ficar rodando ali,
né? Eu fico no crescimento e na conquista. Aí eu não recompenso isso. Eu não celebro isso. Nossa, e para eu crescer de novo, eu preciso de um up. Porque às vezes a gente conquista alguma coisa, a gente cansa ali. Né? E aí, o que eu preciso de um celebre, de alguma coisa para fazer com que eu siga isso de novo. Crescer de novo, conquistar de novo, e aí me sentir realizada. Né? Então, e aí assim, gente, cada um adapta o que faz sentido na sua vida, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de esquizoide no recurso, utilizando esses estímulos aí. Por exemplo, eu recompenso o meu esquizoide no banho. Eu passo o dia todo trabalhando, falando com pessoas e tal, me expondo ali. Cara, a hora que eu vou pro banho, já foi no banho e ficou, sabe, ali, horas e horas com você mesmo ali, pensando, tendo ideias, né? Então, um banho é um espaço onde eu respeito o meu traço esquizoide. Dá para a gente adaptar isso no nosso dia a dia, né? Tem dia que eu vou conseguir tomar um banho mais rápido, tem dia que não, né? Mas ali é um lugar que eu entendi que dá para eu acolher esse traço, tá? O oral, por exemplo, ambientes de massagens, lugares onde tem pessoas que são gentis comigo, pessoas que eu gosto muito, né? Conversa com amigas, né? E presta, assim, gente, bastante atenção quem são essas amigas, para não colocar o seu traço para baixo, né? Com amigas que te acolhem, né? Com pessoas que te acolhem, que são gentis com você, né? Um spa, por exemplo, né? Isso é tudo da sensação, do conforto que esse oral quer. Dormir também, hoje eu preciso dormir aqui um pouquinho, né? Igual a Iris fez ali. Tava com o traço oral cansado, precisou se recompor. O oral, gente, às vezes, quando trabalha, ele cansa muito rápido, a energia dele é mais escorridinha, assim, né? Não é aquela coisa densa como o masoquista. E aí, o interessante é a gente ter pausas durante o dia de descanso, né? Depois do almoço eu vou tirar um cochilinho aqui, ou então vou só sentar aqui, tá? Não dá para dormir aqui na empresa, beleza, mas vou sentar, colocar a perninha para cima aqui, sabe? Dar uma descanso, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, tá? Isso recarrega esse traço para ele terminar o dia e não acabar o dia tão cansado assim, tá? Masoquista, né? O traço planejador. Rotinas claras, rotinas previsíveis. Ele, às vezes, não se alivia falando, tá? Tem gente que fala assim, nossa, meu masoquista... A fala para ele não é a melhor coisa. Ele se alivia, por exemplo, fazendo exercícios, por conta do corpo ser mais denso, né? Mais forte, aquele corpo mais quadradinho. Né? Então, exercício físico é ótimo para o masoquista. Quem faz academia aí durante o dia já está colocando esse traço no recurso. Né? Já saiu da academia e falou assim, nossa, que delícia. Tô até com o cérebro mais leve aqui, né? Então, ajuda também bastante, tá? O psicopata, ele precisa de espaços para liderar. Então, poder de decisão, por exemplo, um poder de decisão. Decidir aonde que nós vamos jantar hoje. Deixa comigo. Né? Ou então, receber amigos em casa, você ser uma anfitriã de algum encontro, de alguma coisa, né? Ou anfitriã de um café com as amigas, por exemplo. Deixa que eu decido onde a gente vai e tal. Né? Isso é legal também, para acolher esse traço. O rígido, aparência importa muito para ele, né? Metas claras, desafios, objetivos e celebrar as pequenas conquistas. Ter pequenos desafios também coloca esse traço no recurso, tá? Cuidar da aparência, né? A academia também é um lugar que a gente acolhe o traço rígido também, né? A gente tá sempre ali olhando no espelho e tudo mais, também acolhe, tá? O que eu sugiro para vocês, depois disso aqui tudo? Faça
um apanhado aí dos ambientes que você frequenta. Né? Que ambiente eu frequento na minha casa, principalmente casa e trabalho, né? Que é onde a gente mais fica. Né? Mas tem um ambiente que eu vou todo final de semana, que de repente meu traço eu não me sinto confortável. Qual que é a dor que está aí? Como eu faço para trazer ele para o recurso? Tá? Façam essa reflexão dos ambientes. Tá? Eu acho super, super importante. Tá? Alguém quer falar aí qual que é ambiente que tem algum ambiente aí que não é legal para mim? Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, alguém mais, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tem dúvida quanto à sua análise corporal? Alguém está com os traços aí, quer comentar alguma coisa? Vamos emprestar a vida aqui para a mulherada. O que eu tinha que falar para vocês é basicamente isso, tá? A gente entender um pouco o que é um ambiente favorável e desfavorável, e agora cada um traz para a sua vida, né? Eu estou em dúvida. Será que esse ambiente é favorável para mim? Sei lá, esse ambiente que eu frequento de final de semana, por exemplo, ou meu ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho é legal, porque a gente pode modificar também, às vezes, né? Pode falar aí. Então, você está falando de ambiente. Eu parei de ir na casa da avó paterna do meu filho, porque era um ambiente completamente ruim para mim, sabe? Quando eu falava, mas por que eu estou fazendo isso? Se é ruim para mim, entende? Hoje eu não vou mais. Sim. Não vou mais. E ambiente de trabalho também, assim, eu saí do lugar que eu estava, porque o ambiente estava bem ruim. Me fazia mal. Eu chegava em casa esgotada, assim, eu queria sair com o pé no peito de todo mundo. Aí em alguns lugares a sua masoquista. Eu não sei, eu acho que eu tô com dor em todos os traços. Alguém comentou aí, não deu para ler inteiro, gente. A masoquista, o traço masoquista, né? Ele segura muita coisa, né? Ambiente de trabalho vai segurando aquilo. Chega um e fala assim: vai isso aqui para mim. Você vai lá e faz, você não fala não. Aí o outro, mas não é minha obrigação, mas vou fazer, né? E aí você vai. Você vai assumindo de todo mundo. Aí, por exemplo, a pessoa tem 2 mesas na frente da sua, lá na frente, mais longe da sua. Que as pessoas sabem a mesma coisa, mas a pessoa não vai. Ela passa pelas 2 pessoas que vêm na sua e fala: gente, ajuda aqui, porque eu não dou conta de atender todo mundo. Sim, sim. A gente precisa levantar a mão e falar, e aprender a falar não, né? Mas o que tem dificuldade de falar não, né? Mas, e aí a gente tem que ser intencional, né? Lembra dos seus traços. Gente, automaticamente a gente já vai começar a lembrar dos traços quando você tá na dor. Eu sou muito assim. Acontece alguma coisa, eu falo, nossa, que traço tá na dor aqui? Nossa, que é isso que essa pessoa... E o vice-versa também. Ontem eu fui tomar um sorvete com o pessoal do yoga que fazia muito tempo que eu não via, né? Desde o final do ano, antes ainda do final do ano. Gente, foi uma delícia, sabe? São pessoas que... É aquilo que eu falei para vocês, pessoas gentis, calorosas. Então, assim, ali eu coloquei o meu traço oral no recurso. E uma coisa tão simples assim, né, que veio do nada, assim, as meninas, vamos tomar um sorvete? Vamos. Né, a gente saiu, bateu papo, conversou. Foi assim, acho que uma horinha ali que foi muito legal. Então, às vezes é coisa do nosso dia a dia mesmo. Né? Ambiente de trabalho é complicado, assim. Pode falar, Pri. Ô, Dani, você falando aí, agora eu estou voltando a ficar um pouquinho mais ativa nas redes sociais, né? Uhum. Uma das minhas questões é o bloqueio criativo. Eu travo muito, eu tenho muitos pensamentos e, de repente, eu travo na hora de realizar. E a outra coisa é você saber administrar o tempo para poder, por exemplo, criar conteúdo, para você poder, sabe, aquele momento que você tira para você
por mais ideias que você quer tirar da sua cabeça, lá no papel e botar para execução? O que acontece, né? O traço criativo, ele adora ficar no mundo das ideias. Ele não tem força no corpo, ele não age. Então, assim, para ele agir, ele precisa, né, sair, porque o traço criativo gosta da caverna, e na caverna ele fica lá no mundo das ideias. Às vezes a gente se sabota nisso, né? Você já viu aquela pessoa que compra um curso da Apple, compra outro, e na verdade não aplicou nem aquele que ela colocou? O traço esquizoide aí, ele não quer sair do mundo das ideias, gente. Deixa eu aqui na minha mente. É como se para ele, aquilo que está ali na cabeça dele já tá executado. Entendeu? Só que não. A gente é a combinação dos 5 traços. Então, o que você precisa ser intencional aí? Desafiar esse esquizoide, a trazer ele para ação. Tá, entendi. Já criei aqui, né? Então, vamos agir. O que eu tenho que fazer agora? E trazer o masoquista para organizar e planejar como vai ser isso, né? Que você falou que você está com dificuldade na organização disso, né? Isso. O traço esquizoide, só que aí, assim, você está mais ativa nas redes sociais, então você está aparecendo mais, seu traço rígido aí. Eu acredito, eu não sei se tem seus traços aí ou você não tem ainda. Eu tenho. Posso falar? Pode. Eu tenho 10 de esquizoide, 35 de oral. Eu tenho 13 de psicopata, 10 de masoquista e 32 de rígida. O que acontece? O seu traço rígido está te cobrando. Cara, você está aparecendo nas redes sociais, mas você está só agindo ali nas redes sociais, beleza. Só que ele tá te cobrando sair do mundo das ideias. O seu esquizoide nem é tanto, né? 10%. Tá? É que aí o oral, por exemplo, a rígida aparece demais, ela cansa o oral. Aí o oral desanima, né? Então, você precisa trazer mais a comunicação, tá? O psicopata é um traço mais racional. Então, se juntar psicopata com esquizoide, que são os seus traços racionais aqui, vai ficar mesmo mais ali na criatividade, na razão, né? Mas a dor que você trouxe aqui, tô com dificuldade porque eu só fico criando ali, não venho para ação, e tô com dificuldade de me organizar. São os seus 2 menores traços. Talvez você precise estimular mais eles. Estimula mais esse masoquista e esse esquizoide. Desafia o esquizoide a sair da caverna. Né? Tá bom, já criei aqui. Bora pôr essa rígida para executar, que você tem 32% dela aí. Né? E trazer mais organização e planejamento. Eu sofro também dessa coisa da masoca aí, que eu tenho, acho que o meu é 12% de masoquista. Então, eu tenho dificuldade de organização, sabe? Eu já tenho consciência disso. É um esforço enorme para mim. Eu estava falando hoje lá para vocês a coisa da constância. Cara, eu preciso sentar, me organizar, saber quanto tempo do meu dia, e isso para mim exige demais, porque, cara, eu estou interessada em falar na minha oral, na minha rígida, né? Então, é bem desafiador. Tá? Mas coloca mais o seu masoquista e o esquizoide aí, que foi as 2 dores que você trouxe. Pensa no recurso deles, tá? Tá bom, perfeito. Obrigada, viu? Beleza? Qualquer coisa, você me chama lá. Mais alguém, gente? Ô, Dani. Oi. A Karen de novo. O que a Priscila trouxe foi algo interessante que eu já tinha olhado. Ela poderia colocar, então, o esquizoide para trabalhar, no sentido que, enquanto o esquizoide está pensando, criando, ela estivesse gravando um áudio, um vídeo dela com o esquizoide falando as ideias, a criatividade. Pode ser. Aí depois ela consegue usar isso para colocar o masoquista para planejar de como vai ser feito. E aí a rígida já se desenvolvendo de como é que eu vou aparecer, aonde eu vou aparecer. Aí é isso, colocar isso tudo no recurso.
O que a gente fala, assim, né? O esquizoide, ele fica ali na ideia, mas ele não, por exemplo, tem gente que... Eu atendi uma moça outro dia que escreve muita poesia, assim, mas ela não fala as poesias dela para ninguém. Falei para ela, cara, o dia que for uma amiga, alguém aí, lê suas poesias, né? Coloca isso para a vida, né? A gente pode também trazer esses recursos em outras áreas. De repente, criar uma receita e executar essa receita, tá? Eu sei que não é aí no seu mundo de trabalho, mas você, de alguma maneira, exercita esse esquizoide, né? Então, isso que a Karen falou, Pri, é bem interessante, tá? Você fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Eu criei aqui, agora já vou falar, né? Já vou gravar para mim mesmo o que eu vou fazer, né? Já pensa em fazer isso imediatamente, assim. É legal, porque senão a gente se perde, né? Ele fica criando ali. Tá? É meio que desafiar o traço esquizoide e desafiar esse masoquista também para planejar isso tudo, como vai ser. Tá? Porque a rígida já está pronta aí, 32% ela já vai saber como fazer. Né? Tá bom? Ela faz mesmo sem a gente não planejar, ela já está ativa ali. Muito legal, muito legal. Gente, mais alguém com dúvidas? Vamos falando aqui, tá bom? Eu vou falar Oi, a Priscila falando. Oi, tudo bem? Tudo A jóia. Priscila falando, eu lembrei de uma coisa assim que eu faço, né? Eu também escrevo, penso, analiso, organizo, assim, tudo em 100%. Só que daí quando eu vejo, eu tô com aquela que era para ser uma organização, tá uma baguncinha também, né? Que daí eu me perco ali naquele negócio. Esses dias fui limpar uma estante, eu tenho 10 cadernos, assim, escritos de história, de poesia, de oração, de tudo quanto é coisa que eu vou escrevendo, assim, e vai ficando ali, né? Então, eu tenho essa dificuldade de pôr para ação também, né? Que de ideia, nossa, tem ideia no caderno que eu já tive faz muitos anos e tá lá, assim, nunca foi executado. Faz um limpa nisso tudo e pensa, tipo assim, pega um dia e tá, o que daqui eu posso utilizar hoje, né? Que eu anotei aqui, alguma coisa assim. Pega aos poucos, sabe? Vai pegando aos poucos. Hoje eu vou pegar esse caderno aqui. Tinha uma coisa que eu escrevi que eu não fiz lá naquela época. Vamos tentar fazer agora, né? Eu acho que ir trazendo isso aos poucos também, tá? Desafiar o seu traço esquizoide. Né? Tem um masoquista aí também que gosta de planejar, né? O meu é muito parecido, esquizoide 25, daí masoquista e rígido 22, os dois, né? 22 em cada um. Daí, às vezes, eu pego esse caderno, da minha organização é fazer um outro caderno. Eu tiro a ideia dali, escrevo, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Quando eu vejo, eu tenho mais um caderno e a prática não aconteceu. É porque a tendência aqui desse esquizoide, desse masoquista, é ficar na caverna mesmo, né? E aí não pôr a coisa... E o rígido ele quer né, vir para o mundo, assim, né? Apresentar as coisas, né? Então, desafiar muito mais que a Pri esse esquizoide, 25% é bastante, né? Então, assim, sair dessa caverna e colocar mais as coisas para ação. Tá? Eu quero entrar na área de vendas, só que o meu oral é 14, né? Que é o mais baixinho. Daí não tá combinando. A conexão com as pessoas, né? Porque você tem traços mais racionais, né? O esquizoide, o psicopata aí também deve. Ele não. Essa primeira coisa da venda, que é a conexão com a pessoa, é falar, é se comunicar e tudo mais, é mais baixo em você, mas tá aí, tá? Desafia, de repente, esses tantos porcentos que você tem de oral aí, não tem problema. Eu tenho um pouco de dificuldade de chegar. Depois que eu começo a conversar com a pessoa, daí parece que sempre foi amiga ali. Mas o problema é chegar ali e falar. Né? O masoquista, ele fica inseguro, né? Em ambientes onde, tipo, você não conhece a pessoa, né? Então, ele fica nessa insegurança, né? Ele fica meio que esperando uma abertura do outro. Se você tem abertura e começa a falar, 14% de oral, né, que você falou,
esse oral, ele 14% é bom também, não é ruim, né? Para, tipo assim, coloca uma meta. Com quantas pessoas eu tenho que conversar? Você não vai esfolar esse oral aí conversando com 20 pessoas por dia, mas dois potenciais clientes, né? Eu acho que o oral dá conta, de repente. Mas você tem que ter uma abertura, porque o masoquista, ele fica inseguro, né? Ele é mais fechadão. Sabe aquela pessoa mais fechada, assim, né? Que não tem tanta coisa, mas desafia ele também a planejar. Pensa como que vai ser. Assim, olha para potenciais clientes, Ai, gente, eu já olho para a pessoa e falo assim, nossa, como que eu vou abordar ele? Porque eu já olho com o olhar dos traços, né? Se eu vejo que a pessoa já é mais oral, assim, aí eu já vou mais nessa coisa mais gentil e tudo, né? Procuro ser o mais gentil possível e tudo mais. Mas, assim, começa a sentir, né, essa abertura e tal, e se desafia a chamar aquela pessoa, de repente, né? Planeja como que vai ser esse script, né? Tenha um script para abordar, né? Tá aí a Pri, ó, no IA, ajuda a gente aí a abordar o cliente de uma forma mais tranquila, né? E desafio o traço masoquista a fazer isso, né? Não vai ser o ambiente mais confortável para ele, mas vê o quanto que você consegue, sabe? Agora que eu estou começando, né, a estudar e tentar praticar isso, porque eu não tinha ideia, né? Acontecia um monte de coisa, não sabia por quê. Daí agora que eu estou tentando ver os porquês e quem que tem que aparecer ou desaparecer. É muito legal, né? Eu acho que é uma consciência faz muito sentido pra gente, assim, né? Quando você começa a perceber mesmo que você traz essa consciência, é muito legal. Então, é a consciência e o controle, né? Como que eu vou controlar isso aqui, né? Então, é isso, gente. Muito, muito bom. Mais desafio esse mazoca aí e coloca esses 14% de oral para comunicar com essas pessoas aí para vender. Vou Tá me bom? associar com as oral do grupo. É isso que você está fazendo aqui, já está desafiando esse oral aí, ó. Tô Você aparecendo, viu que eu né? até cheguei atrasada, né? Fiquei pensando, entra, não entra. Não, entra, traga. Gente, aqui o ambiente é seguro, é super de boa, tá? Muito legal. É Não, bom também. Oi? deixa eu pegar um gancho da Ivone, que ela trouxe essa questão de vendas. No caso, porque eu sinto muita dificuldade de vender. E vendas é o oral? Assim, estrategicamente, o oral é o primeiro contato com a venda, né? Que é aquela empatia que você vai ter com a pessoa ali, né? Mas quem traz a negociação, a venda em si é o psicopata, né? Negociação, articulação. Eu trouxe o oral porque ela tem dificuldade de chegar na pessoa, né? Depois ela falou que ela até se comunica. Ela tem essa barreira aí do, será que a pessoa, né? Será que eu não vou ser talvez inconveniente? A gente, quando vai vender, quando vai abordar alguém, a gente fica nessa coisa, né? Aí é o Mas eu masoquista. tenho esse mesmo pensamento também assim, de entrar em contato com as pessoas para poder fazer uma abordagem. Eu tenho esse pensamento de, será que eu vou incomodar? Será que eu vou ser invasiva? Vou deixar a pessoa entrar em contato primeiro. E aí fica nessa. Mas quando ela entra em contato, você se comunica? Aí você tem abertura para falar. Não, é bem pouco. Bem pouco. Esse primeiro contato é a barreira aí do masoquista, do esquizoide, que talvez também não, né, tem essa preguicinha de aparecer, de não existir, né? De existir só na cabeça. Mas a insegurança, ele é muito do traço masoquista, né? Porque ele não quer decepcionar. Quando você aborda uma pessoa e, de repente, o que você pode estar pensando? Eu vou abordar ela, vou apresentar o meu produto e, será que ela está a fim de ouvir? Será que eu não vou? Será que eu vou me decepcionar? Porque se ela não me der ouvidos, eu vou ficar decepcionada.
né? Ó a insegurança, aí não é com o outro, é com você, né? Então, assim, planeje muito bem essa primeira abordagem, né? Essa questão de como que vai ser essa abordagem para essa pessoa comprar. Pensa em quebrar objeções, de repente. Ah, não vou comprar porque não tenho dinheiro. Tá, mas o que você vai falar depois que ela falar isso? Né? Não pensando em vender, pensando em também acolher a pessoa e resolver o problema dela, né? Porque a gente vende resolução de problemas, né? Então, assim, organiza isso com o traço masoquista, né? Ele entra na dor quando a gente não tem essa abertura, né? E aí é o oral para se comunicar, trazer essa empatia, essa conexão, que quem compra da gente, quem se conecta com você, né? Hoje em dia as pessoas pensam, ainda mais produto, infoproduto, essas coisas, né? As pessoas querem saber quem que é essa pessoa que está falando aqui comigo. Então tem uma conexão aí é traço oral. Tá? Mas isso é depois da abordagem. Eu acho que esse é um masoquista, seu esquizoide aí. De novo. Ô, Dani, Oi. mas no caso que ela tá falando, não pode ser a rígida na dor, com medo de errar alguma coisa e ser, tipo, desmascarada, vai? Não sei Alguma coisa escolher. assim. Também pode ser. Porque como ela tem um traço rígido muito forte, eu tô dizendo por causa de mim, eu tenho a mesma dificuldade. Eu tenho uma capacidade gigante, mas tenho dificuldade de mostrar, porque se a pessoa fazer uma pergunta que talvez não esteja dentro da minha capacidade, eu já me embananar toda e a rígida vai ficar na humilhação, sabe? E aí eu acho que é aí que talvez esteja entrando, não é só nos outros traços. Além dela ficar ali nessa insegurança, ela tem medo de não ser escolhida, né? Ah, se a pessoa não comprar de mim, ela não vai me escolher. O que eu fiz errado que a pessoa foi embora e não comprou? Mas não depende só da gente, né, gente? Depende do outro. Pode ser também a rígida aí, rígida na dor, né? Às vezes a rígida, a gente às vezes fala assim, ai, nossa, fiz tudo que eu devia ter feito aqui nessa venda e a pessoa não comprou, né? A rígida executou, agiu, se esfolou toda ali, né? Deu toda a sua performance ali e não foi escolhida, não vendeu. Mas tá tudo bem, né, gente? Né? Não é só sobre você, é sobre o outro. Mas aí assim, próximo cliente. Vamos trazer o próximo e vamos exercitar isso. Tá tudo bem se as pessoas não quiserem comprar. Você fez a sua parte. Celebre isso. Celebre não, né? Recompense essa rígida quando isso acontece. Né? Assim, toda vez que tem um medo, medo de eu expor todo o meu trabalho aqui e a pessoa não comprar, ou então não se simpatizar comigo, alguma coisa assim. Toda vez que tem um medo, uma dúvida, recurso do traço. Qual que é o traço que está na dor? Talvez a rígida aí também, né? Então, vamos pensar no recurso dela. Nossa, deixa eu tá com uma boa aparência aqui, né? Que eu vou dar o seu melhor. Se a pessoa não comprar também, aí você fez tudo o que você podia fazer, né? E não. E se você vender, cara, celebra isso, né? Traz essa recompensa para essa rígida, né? Ela precisa disso. Porque aí você dá gás para ela fazer o próximo. Qual que é o próximo? Né? Pode ser também traço rígido na dor, tá? Quando a gente pensa em segurança, masoquista. Mas tá vendo como a porcentagem do traço é importante? Se isso me trava muito, epa, peraí, pode não ser o masoquista, porque eu só tenho 10% dele, tá me travando demais. Pode ser minha rígida, 32%. Tá bom? Legal, obrigada, Karen.
Gente, Posso mas prestar minha vida o tempo todo, acho que eu tô indo. Vai de um lado, vai do outro. Vai na Ivone de fazer um monte de coisa, anotar, e quando você olhar a agenda, ainda tá as mesmas coisas lá, né? Tá tudo lá. Começa a botar o foco, sim, só posso pegar uma agenda nova quando essa aqui estiver terminada, que se essa aqui não tiver feita, não vai ter outra agenda. sim, gente, é bem isso, né? Como é dura, é assim, eu tenho muita dificuldade na constância, assim, das coisas. Trabalhar bastante isso, né? Muito legal, olhar para os traços aí. Quem mais, gente? Alguém mais em dúvida? Eu levantei a mão aqui. Fale, Dri. Ô, Dani, é engraçado, eu não sei eu nunca fiz eu não sei os meus traços, né? Eu não sei minha porcentagem. Mas você Uhum. falando aqui, eu tenho facilidade de comunicação e vendas. Sou o contrário da dor das meninas aí. Eu não tenho problema de chegar nas pessoas, eu não tenho Uhum. problema de negociação, de aparecer. Inclusive, a minha profissão é closer, eu trabalho com vendas de produtos de alto valor, assim, por vídeo. E eu não tenho Uhum. problema, vergonha, né, ai, de aparecer no vídeo, de conversar com os clientes. Me sinto bem, então Uhum. acho que aqui eu tenho um oral forte de Na chegar, de comunicação. abrir o caminho e da psicopata de negociação. Sim, Seria sim. isso, então, porque isso É, não é um problema para mim. isso é assim. O que traz a sua combinação dos traços é o formato do seu corpo. Só que se são ambientes em que você se dá bem e você tá bem, isso quer dizer que a sua oral e a sua rígida, né, que se aparece bastante, e a sua psicopata aí estão de boa, porque você passa bastante tempo nesse ambiente, né, seu ambiente de trabalho. Se isso é leve para você, se você não sente dificuldade nisso, provavelmente você deve ter pico nesses traços também, tá? A minha questão é organização e constância, né? De seguir um plano. Uhum. Talvez Meu umas. desafio. Entendi. Olhando aqui para você assim, eu consigo ver o traço oral evidente e o traço rígido, tá? O psicopata precisava olhar o restante do corpo. Mas Será que eu fico em pé? fica em pé, deixa eu ver se eu consigo ver. Vai ter que afastar um pouco. Ah, tem que fazer um esqueminha aqui, peraí. Tá. Ixi. Dá para ver? Tem que ir mais Tá, para fica um trás. pouquinho. Não, tá bom, fica um pouquinho de lado. Tá, tá. Pode sentar, Adri. Me fala um pouquinho o seu corpo, quando você pega assim no seu corpo, você sente ele mais durinho ou mais molinho? Assim? Quando você aperta as coxas, o bumbum, aqui assim. Tá mais durinho porque eu tenho focado na musculação. Tá, mas você tem dificuldade de ganhar músculo? Eu acho que um pouco. Tá, eu vi aí um esquizoide, uma rígida. A sua oral, ela é mais no rosto, tá? No corpo a gente já não tem muito, né? Mas existe aí, eu precisava jogar lá para ver direitinho a quantidade. Mas em evidência aqui, rígida, esquizoide e oral, tá? Pode ser que seja oral da falta também. Mas a comunicação da negociação, então, da psicopata, e tá em quem? Tá em quem aqui? Não, ele existe aí em você, tá? Talvez assim, ó, você tenha uma quantidade, sei lá, uns 10% de psicopata, mas você negocia muito bem, então ele está sempre no recurso. 10% para quem está sempre vendendo, tá sempre no recurso, tá? Então, assim, não, o que eu vejo em evidência em você aí, Uhum, esquizoide rígida e oral no rosto, tá? uhum. Mas precisa aprofundar nisso daí mais, né, para saber direitinho. Inclusive, lá no mapa sai muita informação.
né? Necessidade de controle, necessidade de perfeição, se você, o seu nível de dependência emocional, né? Ixi, nem me fale de tanto protocolo que eu rodo com esse povo para tirar do núcleo. A gente tira o povo do banheiro, eles ficam na porta batendo, querendo entrar. Eu atendi, gente, até hoje, eu só atendi uma pessoa que tem mais ambição do que dependência emocional. A maioria dos traços, das análises que eu faço, todo mundo tem dependência emocional muito alta, assim, sabe? Não supera a ambição. O dia que eu fiz essa que eu vi, eu falei assim, gente, como assim? Você é mais ambiciosa, não tem dependência emocional? Mas E qual ela que nem era tava o problema, na a criança, dor, o desafio dela? Hã? Qual que era o desafio dela? O desafio de quem? Dessa Dessa pessoa? pessoa que não tinha dependência emocional. Então, na sessão de análise, a gente pede para trazer 3 circunstâncias que ela estava travada, né? Ela falou, não tem nenhuma. Falei assim, mas como assim? Gente, que Gente, foi sonho. uma análise tão diferente que eu falei assim, gente, mas por que você está aqui? Não, é Quase que você curiosidade. devolve o dinheiro dela. Só queria saber meus traços. Tá bom, tá bom. Assim, eu tava numa fase que a vida estava tranquila, né? Eu não sei Uhum. também se ela não quis falar. Ah. Mas eu fiquei assim, eu falei assim, gente, eu nunca peguei alguém com uma dependência emocional tão baixa assim, né? E a pessoa nem estava na aliança, nem sabia o que era aliança. Na hora que eu fui fazendo, eu falei, gente, do céu, o que você faz da vida? Você não tem essa. É que assim, o que sai lá no mapa é tipo, depois que os nossos traços foram formados, como que eu fui feita para funcionar. Então, nos 5 anos de idade, que é quando os traços acabaram, de ser formados ali, qual que é o nível de dependência emocional dela, né? E aí, assim, quando ela, nos 5, 6 anos de idade, não tem dependência emocional nenhuma. Pode ser que ela tenha desenvolvido algo na vida, mas ela não tem essa tendência, entendeu? A Uhum. gente não, né? A gente que tem, eu tenho acho que 70 e poucos por cento de dependência emocional. Assim, já nasceu dependente, né? Saiu ali dos 5 anos, já estava ali na dependência emocional, né? É muito interessante isso. Muito legal. E aí, durante a vida, a gente vai desenvolvendo a dependência emocional e também vai desenvolvendo a ambição, né? Vai castrando, anestesiando ela, né? Acontecem coisas até a gente chegar à vida adulta, né? Isso interfere os ambientes, né? Que a gente falou hoje. Enfim, quando a gente não tem essa consciência, a gente simplesmente vai vivendo, né? O traço vai existindo ali do jeito que dá. Mas quando a gente traz a intenção e a consciência, é muito legal. E aí, Dri, isso quer dizer também que você está num ambiente de trabalho muito bom para você, né? Então. Eu estou iniciando um novo projeto agora que vai ter mais demanda, então acho que vai ser bom para mim. Eu fiquei um tempo meio que patinando, e aí eu fazia mais eventos presenciais, aí eu ia nos eventos, me conectava muito com as pessoas, e não estava tendo resultado. Então, acho que a oral estava reinando, estava estrelando. O que você tem que tomar cuidado é com o traço esquizoide seu, que quando você põe a rígida e a oral para jogo, o esquizoide entra meio que na dor, né? Porque não quer existir ali. Ele é o traço criativo, então ele é bom para você criar. Né? Então você cria muita coisa, tá ali no mundo das ideias. A sua rígida e a sua oral põe para jogo, mas de vez em quando dá uma compensadinha nesse esquizoide. Tá? Você gosta de ficar sozinha? Adoro. E você consegue ficar? Ficar sozinha? Tipo, ficar quietinha na sua caverna ali, você consegue? É o que eu mais Muito tempo por consigo. dia ou não? Se eu consigo tirar um momento durante o dia para ficar. Eu moro sozinha, então eu fico basicamente mais sozinha, assim. Eu não tenho problema de ficar sozinha, né? Não sou aquela pessoa que fica sozinha surta, que precisa de gente. Mas tem o outro lado, que é esse lado da comunicação, que gosta. Mas é como se eu tivesse uma bateria social, que eu utilizo esse limite, e aí quando dá o limite eu preciso me recolher. Eu sinto isso. Então, por exemplo, eu vou em evento presencial, aí eu fico o dia inteiro no contato com gente, falando e conversando, negociando. Quando chega no final do dia, eu preciso... Esquece, gente. Eu preciso me dar essa... E às vezes eu vou
para um lugar que eu fico no hotel, se eu fico sozinha é ótimo, porque daí eu vou pro hotel, tomo banho, vou dormir e me silencio, né? Mas às vezes se eu divido o quarto com alguém, aí eu tenho que ainda dar uma esticadinha nessa bateria social. Aí você vai de grita aí. Gente, socorro, de silêncio. Agora tudo faz sentido. Aí, dependendo da pessoa, você ainda até consegue, né? Colocar ali, né? Porque também tá todo mundo cansado do dia, não quer muito ficar ali socializando. Mas se caça moral estourada, já aconteceu. Sim. Mas é isso. Então, assim, eu percebo isso, que eu tenho a minha bateria social. Enquanto eu tô na ativa, eu tô ali ativa. Mas na hora que parece que eu deu o prazo, aí eu tenho que me dar um tempo. E em casa eu fico mais sozinha, então eu fico como mais você mora, ativista. como você mora sozinha, aí assim fica mais fácil, né? Parece que até que seu corpo já acostumou, né? É. Nem é tão ruim assim, né? Porque você sabe que no outro. Então, assim, parece que você está equilibrando bem os traços. A gente só precisa saber direitinho a Eu acho que não, porque minha Visa tá toda de perna para cima. Eu tô tentando. Eu tô aqui, ó. Não, talvez nadando. você não esteja tendo o resultado que você queira. Mas pelo jeito que você me fala, aí você trabalha numa coisa que você gosta, que você, né, se dá bem. Não é ruim para você ter que negociar e vender, pelo jeito Não, que você fala. Então, assim, né? E ainda consegue levar esse esquizoide para o recurso, né? Esse traço criativo aí para o recurso. Você só não está tendo resultado ainda, mas vai acontecer, uma hora ele vai. isso eu espero. Obrigada, Dani. Nada, qualquer dúvida, chama a gente lá, tá bom? Tá bom. Beijo, prazer. E aí, gente, é isso? Alguém mais? Podemos encerrar? Como é isso? Certinho, gente. Ô, Dani, só para eu anotar aqui, eu vi que faltou uma coisa. Eu escrevi recompensa, estímulo, autorresponsabilidade, o que mais tinha? Ó, No 4. o cuidado é a permissão, né? Permitir que esse traço exista, espaço para ele existir. Vamos colocar assim: cuidado, proteção, estímulo e recompensa. São os 4. E aí, a autorresponsabilidade engloba tudo isso, né? Eu sou autorresponsável em fazer isso pelos traços, né? Obrigada. Estímulo, gente, o estímulo ele é muito intencional, né? Tipo, né? A rígida lá precisa fazer a unha, então o que que é? É uma coisa aí que, né? Então, estimular, tudo, na verdade, tudo depende da gente, né? Não depende de nenhuma outra pessoa. É a gente que tem essa consciência, né? Ô, gente, alguém aí perguntou um negócio do marido, não tinha visto, vocês viram alguma coisa aí? Quem foi que perguntou? Ela perguntou e era uma dúvida minha também. Ela queria saber se dá para fazer do filho e do marido para poder saber melhor como lidar com eles. Opa, dá para saber, tá? Dá para fazer análise corporal. Não sei que idade tem essa criança, né? As crianças não, dependendo da idade, não vai ter essa consciência que a gente tem, né? Mas é legal, é mais interessante para os pais para poder lidar com aquela criança, né? Tem criança que entende, né? A gente traz também uma coisa mais lúdica. E é muito legal para o casal também, né? Para eu entender, é muito legal quando o marido e a mulher entendem os traços e entende o limite dele, né? Tipo, um marido muito racional não vai entregar o emocional que talvez aquela oral dela precise. Então, quando ele entrega, é um esforço enorme para ele. E quando a mulher reconhece isso, né? É muito compensador, assim, acho que une mais o casal de repente, né? Quando os dois estão olhando para essa consciência, né? Mas dá sim, tá, gente? E é muito legal nos relacionamentos também. Tanto com. E o legal é os dois fazerem, né? Às vezes, eu trago um bônus, né, para a pessoa. Traz uma foto, quando ela faz análise corporal comigo, traz uma foto do marido ou de alguém que você queira entender um pouco mais. E aí a gente faz essa, que eu fiz quadrilha aqui, né? Quais os 3 primeiros traços aí que são mais evidentes, né? Mas o legal é ter análise completa, tá?
A Ivone tem, né, Ivone, do marido. É legal, é bem interessante, né? Você meio que respeita ali, né? Não sei se a Rê tá aqui, a Renata, ela fez, ela oral rígida, masoquista, e o marido esquizoide, psicopata, assim, totalmente irracional. Ela falou assim, Dani, o dia que ele foi todo fofo comigo, depois que eu entendi os traços dele, antes eu nem ia ser tão grata pela fofura dele, acho que ele levou uma flor, alguma coisa assim. Ela falou, eu entendi o quanto aquilo é difícil para ele trazer, porque assim, a pessoa geralmente é julgada, né? Ah, nossa, é muito racional, né? Nossa, você não tem sentimento, né? E quando ela olhou para os traços dele, ela falou, não, peraí, ele tem um limite. Ele ultrapassou o limite dele para me agradar, vamos dizer assim, né? Então é muito legal. Dá para fazer sim, viu? Com certeza. Não sei quem perguntou aí, mas tá dada a resposta. Mais alguém? Gente, podemos ficar por aqui? Tudo certo? Muito bom, muito bom. Acompanhem aqui o grupo, vão colocando as percepções de vocês lá, a gente vai conversando. E na próxima semana a gente traz outro encontro. Eu estou pensando em trazer. Eu trouxe a Cláudia para falar do financeiro. E ela tem uma ferramenta bem legal. Estou pensando em trazê-la de novo para a gente falar um pouco mais sobre as finanças, né? Que eu acho que é uma dor que as pessoas trazem aí, tá? Mas vamos ver como que vai ser na próxima semana, tá bom? Gratidão a todas, muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Obrigado, Pri, ter me salvado aí na gravação, deu tudo certo, graças a Deus, não teve pré-queda. E é isso, então, gente. Grande beijo a todas vocês. Tchau, tchau. Até mais. Beijo, boa noite.